Olá, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus para com todos. Saudades de estarmos juntos. Eu gostaria de trazer aos irmãos uma palavra cujo título poderia ser Autoridade é do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender muito bem o que está acontecendo nesses dias, porque uma compreensão errada vai levar a atitudes erradas. Precisamos entender quem está por trás desta grande epidemia que tem assolado as nações de toda a Terra, desta pandemia. Seria o diabo? Olha, eu tenho recebido assim, contatos de algumas pessoas, de alguns pastores, nos conclamando a oração e jejum para se posicionar contra essa epidemia. Será que essa aí é a atitude correta que nós deveríamos ter? Olha, uma compreensão errada vai levar a atitudes erradas e a orações erradas. Então, para nós procurarmos compreender um pouco melhor essa situação, vamos considerar inicialmente a passagem da praga da morte dos primogênitos, lá em Êxodo 12, 23. Diz assim o texto: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esse texto é muito interessante, porque ele diz que é o Senhor que vai passar para ferir os egípcios. Mas também diz assim que quem vai executar essa destruição seria o destruidor. Então, quem seria esse destruidor? Não é um texto muito simples de se entender. No versículo 12 do mesmo capítulo diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, aquele que é o Senhor, ele diz que passaria pela terra do Egito e que feriria a terra do Egito. Então, aqui significa ceifando todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Então, para que nós possamos talvez compreender um pouco melhor quem seria esse destruidor, porque essa palavra destruidor nos lembra aquele que veio para matar, roubar, matar e destruir. Ele nos lembra Satanás. Seria isso? Pode ser, irmãos, que seja. Quando nós olhamos a experiência de Jó, nós vemos que o Senhor permitiu a Satanás que afligisse a Jó. Então, mesmo Satanás pode ser usado para que os propósitos de Deus se cumpram. Mas não interessa quem seja esse destruidor, se era realmente um anjo de Deus ou se um anjo maligno, um anjo caído. Não interessa. O que interessa nesse texto é ver que Deus está no controle, enviando a praga e livrando o seu povo. Então, a autoridade soberana sobre todas as coisas pertence a Deus. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 47. Olha, no versículo 2 diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus reina sobre todas as nações. E ele se assenta no seu santo trono. Tem mais uma coisa, irmãos. Por causa da obra remidora de Cristo na cruz do Calvário, toda a autoridade soberana foi dada a Jesus. Dá uma olhadinha em Filipenses 2, 8 e 9. Diz assim a respeito de Jesus: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, toda a autoridade soberana está nas mãos do Senhor Jesus. Isto nós vemos muito claramente no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 partes, conforme o próprio livro diz. Está lá em Apocalipse 1,19. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas 3 partes. Como é que eu faço essa divisão, irmãos? Outros irmãos dividem diferente, mas então vamos ter paciência uns com os outros. Eu entendo assim que as coisas que viste estão relacionadas com os 3 primeiros capítulos, porque João teve assim uma primeira visão do Senhor em vestes talares, uma visão maravilhosa, que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido. Os irmãos conhecem bem essa visão maravilhosa. E ele passeava no meio de 7 castiçais, ou 7 candeeiros, que representavam as 7 igrejas da Ásia, para as quais o Senhor escreve aos 7 anjos das 7 igrejas. E, então isso completa essa primeira visão que João teve. E as coisas que viste, os capítulos de 1 a 3. Logo em seguida, irmãos, nos capítulos 4 e 5, eu compreendo que são as coisas que são. E que coisas são essas? Nós vemos que no capítulo 4 nós vemos Deus no seu trono, soberano. Deus cheio de glória e majestade, e sendo adorado, porque ele era o Criador de todas as coisas. E no capítulo 5, nós vemos algo maravilhoso, porque esse que estava sentado no trono tinha um livro em suas mãos, e um livro selado com 7 selos. Esse livro representa os desígnios do universo, a vontade de Deus que haveria de se cumprir, os planos de Deus que haveriam de ser desenvolvidos. Mas o livro estava fechado. Isso significa que não havia como dar prosseguimento à vontade de Deus. E o que ocorre, irmãos? João então chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Mas então um dos anciãos diz: não, João, não chore, não precisa chorar. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então, irmãos, quando isso acontece, há uma explosão de louvor no céu. Todas as hostes celestiais exaltam aquele que foi morto, e com o seu sangue ele comprou os homens de todas as tribos, línguas, povos, nações, para que fossem reino e sacerdotes. Então, irmãos, significa que a ele foi dada toda a autoridade para comandar os eventos que haveriam de se suceder. Então, essas são as coisas que são. Deus está no seu trono e Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. A partir então do capítulo 6, começa a suceder os eventos. Então, a primeira coisa que acontece é quando o Senhor abre o primeiro selo. Surge um cavalo branco. Esse cavalo branco descreve o Evangelho, que ele veio vencendo e para vencer. E nós sabemos que esse Evangelho começou em Jerusalém, depois em Samaria, Judeia e os confins da terra, e vai cumprir o seu propósito de chegar a todas as nações. Irmãos, depois vem o segundo cavalo, que fala, um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho fala da guerra.
e como esse cavalo já tem caminhado. Nunca houve um só período de paz em toda a história da humanidade. Só para passar aqui alguns dados recentes, né? Vamos ver assim, ó. No século XVI, 1.600.000 pessoas morreram em decorrência da guerra. No século XVII, 6.100.000. No século XVIII, 7 milhões de pessoas. No século XIX, 19.400.000 pessoas. No século XX, 109.700.000 pessoas. Olha que crescimento avassalador. No século XX, como nós sabemos, houve 2 guerras mundiais que assolaram a humanidade. Então, irmãos, esse cavalo tem caminhado já muito fortemente, o cavalo vermelho, e atingindo já um ápice no século passado. Nós sabemos que realmente o ápice vai se dar numa última guerra, que é a guerra do Armagedon, em que todas as nações virão contra Jerusalém. Depois desse cavalo vermelho surge um cavalo preto, tudo pelo comando do Senhor abrindo os selos. Esse cavalo preto representa a fome. Irmãos, esse é um dado assim, que não se fala muito, mas a fome tem engraçado o mundo inteiro. E só para os irmãos terem ideia, hoje em dia ainda, nós temos cerca de 10% da humanidade passando fome. É uma coisa vergonhosa de que pouco se fala. Esse cavalo tem cavalgado com uma amplitude grande em toda a história da humanidade. E depois vem o 4º cavalo, que é um cavalo amarelo. Na verdade, a cor ali, esse amarelo, é um amarelo esverdeado, é um pálido. É aquela cor da pessoa que está para morrer. É a cor do moribundo, que está enfermo de grave enfermidade. Irmãos, esse cavalo nós sabemos que tem caminhado em toda a história da humanidade. Nós temos visto epidemias de lepra, varíola, cólera, tifo, tuberculose, sarampo, malária, a febre bubônica, né, que no século XII causou a chamada peste negra. Em tempos mais recentes temos visto a gripe espanhola em 1918, a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Severa, que surgiu em 2002 na Ásia, né? A gripe H1N1 agora, recentemente, em 2009. A AIDS, que surgiu em 1981. O Ebola, em 2014, lá na África. E agora, irmãos, em 2020, tem surgido essa pandemia do Covid-19, que parou todas as nações da Terra. Nós estamos parados agora nesse tempo. E certamente isso vai acarretar graves problemas econômicos. Isso certamente vai trazer também problemas de fome e assim por diante, né? Isso mostra, irmãos, que esse cavalo amarelo tem apressado os seus passos. Nós nunca vimos uma situação desta que nós estamos vivendo hoje, em que o mundo todo para por causa de uma epidemia. Isso é um grande sinal para nós. É um grande sinal, né? E aponta para o cumprimento pleno desse propósito. Vamos dar uma olhadinha então em Apocalipse 6:8. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui então esse cavaleiro se chamava Morte, a palavra Thanatos, que significa também mortandade, pestilências. E o inferno estava seguindo. Na verdade, o inferno aqui é a palavra Hades, que é o lugar dos mortos. Ou seja, conforme as mortes ocorriam, né? Os mortos eram colocados no Hades. Irmãos, isso não se aplica a nós, porque nós, cristãos, quando morrermos, não vamos para o Hades. Nós vamos para estar com Cristo.
Mas aqui diz que foi dada autoridade para esse cavalo e o seu cavaleiro para atingir a quarta parte da terra. Quarta parte da terra significa que esse seria um evento mundial. Irmãos, não é isso que nós estamos vendo nesses dias, um efeito mundial? Nós nunca vimos isso. Isso é algo relativamente novo para nós. É um grande sinal. É um grande sinal e que aponta realmente para o cumprimento pleno desse cavalo. Após isso vem o quinto selo. E o quinto selo, irmãos, fala dos mártires que sofreram por causa do Evangelho. Né? Isso também Jesus havia dito no seu sermão profético. Em Mateus 24, 7 a 9, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Algumas traduções omitem, mas as melhores traduções dizem pestes e terremotos em vários lugares. Olha que interessante, Jesus já disse, isso vai acontecer em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, é o princípio de dores. Então, diz assim o Senhor, olha aqui agora o quinto selo. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É por isso, irmãos, que nós temos que ajustar a nossa vida. Né? Porque os tempos vão se apertar para nós, que somos cristãos. Mas nós não temos que temer nada, irmãos. Nós temos que estar tranquilos diante de tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quem está abrindo os selos é o nosso Senhor. É aquele que nos ama e que deu a vida por nós. Então vamos estar confiantes. Ele prometeu para nós, olha lá em Apocalipse 13:10, né? Ele prometeu, vamos ler lá. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ah, irmãos, maravilha. O Senhor vai estar conosco em qualquer situação, junto de nós, né? Então não vamos temer, porque o Senhor vai estar conosco. Como é que diz o Salmo 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, diante de tudo isso, como nós devemos orar diante dessa epidemia? Devemos repreendê-la para que a praga cesse? Não, irmãos, não creio nisso. Então, como é que nós temos que orar, irmãos? De que jeito que nós temos que orar? Nós temos que orar da maneira correta, irmãos. Primeiro, que as nossas vidas se sujeitem à autoridade de Deus. Não é? Porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E nós precisamos, então, diante dessa palavra de Apocalipse 3:10, guardar a palavra da sua perseverança, guardar a palavra no coração, estar firme no Senhor, buscar a sua face. Não é, irmãos? Esse é o primeiro ponto da nossa oração. Outra coisa que nós podemos orar, que a igreja cumpra cabalmente sua missão de pregar o Evangelho sobre todas as nações. Não é, irmãos? Isso é importante, que a igreja realmente cumpra a sua grande comissão. Outro ponto que podemos orar, irmãos, que muitos homens se arrependam e venham para Cristo. Porque agora, olha só, em Apocalipse 3:10 diz assim, que esta é uma hora em que Deus está provando todos os habitantes da terra. Então muitos têm sido despertados, têm sido... Senhor, esse é o momento que Deus está querendo acordar a humanidade para que se arrependam. Um outro ponto que podemos orar, irmãos, que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para minorar os efeitos devastadores desta pandemia, né? Claro que podemos orar por isso, né? Para que dê sabedoria aos homens que estão comandando todos os processos do cuidado da nossa população. Outro ponto que podemos orar, irmãos, é clamar pela misericórdia de Deus por todos aqueles que estão sofrendo. Amém, queridos?
Agora, Deus está no controle de todas as coisas. Há uma outra coisa que nós precisamos entender com clareza nesses dias, que é o princípio da autoridade e, consequentemente, da sujeição. Esse é um princípio celestial e se estende para todas as coisas criadas por Deus, seja a família, seja a igreja e seja o mundo mesmo. Não é, irmãos? Note o seguinte, uma coisa maravilhosa. É um princípio celestial. A Escritura diz claramente assim, que o filho se sujeita ao pai em todas as coisas. Quem será que é maior, o pai ou o filho? Não dá para responder essa pergunta, porque o pai é Deus e o filho é Deus. Essa é uma pergunta que não tem sentido. Mas o filho se sujeita ao pai em todas as coisas. Mas o pai entrega toda a autoridade para o filho. Que harmonia perfeita. Não é? Então, meus irmãos, isso também, esse princípio de autoridade celestial vai e também existe no meio da família. Que Deus coloca o marido como cabeça da sua esposa. E diz para a esposa, sujeitai aos vossos maridos. Mas diz aos maridos, amai as suas esposas. Que harmonia perfeita, irmãos. Né? E assim, esse mesmo princípio nós podemos ver até no mundo. No mundo, Deus delega autoridades e nós precisamos nos sujeitar a elas no Senhor. O princípio satânico é exatamente o contrário disso. É o de usurpar a autoridade de Deus. Foi a rebeldia à autoridade de Deus que provocou a queda de Satanás. Dá uma olhadinha lá em Isaías 14, 13 e 14. É um texto que fala a respeito do rei da Babilônia. Mas é claro que aqui está... esse rei é uma figura de Satanás. Diz assim lá, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha, ele queria estar acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Agora ele estava interessado no trono dele, não no trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo, irmãos? Então, quem quer ser semelhante a Deus não reconhece a autoridade de Deus. E, irmãos, se nós não reconhecemos a autoridade de Deus, nós vamos ter muitas dificuldades. A primeira delas, nós vamos ter dificuldade para reconhecermos as autoridades humanas delegadas por Ele. Irmãos, por quê? Porque nós não nos sujeitamos aos homens, mas nós nos sujeitamos à autoridade de Deus que está nos homens a quem Ele delega a autoridade. Vejamos esse texto de Romanos 13, 1, 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmãos, vejamos também os versos 5 e 6. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, irmãos, não é só por causa da punição, da desobediência, mas por causa da sujeição interior que nós temos. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isto? Porque alguns irmãos têm ficado confusos em obedecer aos nossos governantes nesses dias de quarentena. Olha, qual a exigência? Todos os estabelecimentos fechados. Todos devem ficar em suas casas. Qual deve ser a nossa posição? Alguns irmãos podem citar o texto de
Atos 5,19 para justificar uma desobediência às ordens governamentais. Lá em Atos 5,19 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora? Né? Então muitos pensam assim: não, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que pregar o evangelho, né? E não ficar preso na nossa casa. Porém, aqui nesse texto de Atos, né, o Sinédrio queria impedir os apóstolos de pregar o evangelho, de uma maneira clara. Ele dizia: não fale mais nesse nome. Agora, isto vinha de encontro direto a uma ordem do Senhor Jesus, que mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então, estava em confronto com a ordem de uma autoridade muito maior. Quem é maior, o Sinédrio ou Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus? Claro, meus irmãos, eles não podiam obedecer. Né? Um soldado não pode acatar a ordem de um capitão em contrariedade à ordem de um general. Jamais. Prevalece a ordem da autoridade maior. Então, aqui neste texto aqui de Atos, nós podemos ver um importante princípio. E o princípio é o seguinte: a sujeição é absoluta, mas a obediência é relativa. Isso tem sido ensinado pelo nosso irmão Watmani. O que isso quer dizer? Significa que a sujeição é uma atitude do coração. O nosso coração tem que estar sempre sujeito às autoridades. Sempre sujeito, porque elas representam Deus. Nós temos que ver Deus por trás. Então, nosso coração sempre sujeito. Mas não significa que nós vamos obedecer em tudo. Há alguns casos que nós não vamos poder obedecer. Que casos são estes? Somente aqueles que contrariam a uma determinação, a um mandamento direto do Senhor. Né? Então, nesses casos, nós não vamos poder obedecer. Mas a atitude de sujeição vai estar sempre presente no nosso coração. Irmãos, as determinações governamentais quanto à quarentena não têm contrariado nenhum mandamento do Senhor. Por isso, temos que obedecer. Temos que ficar em casa. Ah, mas ficando em casa somos impedidos de pregar o evangelho. Ah, irmão, de maneira nenhuma. O fato de ficarmos em casa não significa que a palavra de Deus está presa lá na nossa casa. De maneira nenhuma. Paulo, em 2 Timóteo 2,9, disse que estava preso por causa do evangelho, mas que a palavra de Deus não estava presa. Que coisa curiosa, né? Coisa maravilhosa, ensino para nós. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses 1, 12 a 14, o que ele diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ah, irmãos, que coisa linda! Paulo preso, né, aproveitou aquele momento para evangelizar toda a guarda pretoriana. O que era isso? Eram soldados que faziam ali a vigilância dos que estavam presos. Irmãos, muitos daqueles soldados se converteram, ouviram do evangelho. E esse exemplo foi tão tremendo para os irmãos, né, que conheciam Paulo, que os estimulava ainda mais a pregar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não está presa. Nós podemos estar em quarentena, mas a palavra de Deus não está presa. Né? Eu creio que a igreja vai sair dessa experiência mais forte. Porque, olha, Paulo preso, o que aconteceu? Escreveu a maioria das cartas, que hoje são bênção para todos nós. Né? Então, irmãos, nessa experiência nós temos visto as famílias
sendo fortalecidas, a comunhão com Deus sendo fortalecida. Então, irmãos, nós vamos sair mais fortes dessa experiência se nós formos sábios. Então, vamos obedecer. Agora, por outro lado, né, irmãos, nós não devemos ser legalistas ao extremo. Há certas situações um pouco indefinidas, são zonas assim de penumbra. E para os quais essas situações nós podemos ter uma certa liberdade, sem sermos desobedientes. Por exemplo, considere a situação de um jardineiro que vai cuidar de um jardim. Um ambiente externo, onde ele trabalha ou sozinho, ou então com um ajudante, mas sempre mantendo distância. Particularmente, eu não vejo problema que essa pessoa esteja trabalhando, mas vai ficar da consciência de cada um. Agora, por outro lado, né, nós não devemos estar participando de aniversários, porque o nosso próprio governador disse para nós não estarmos participando de aniversários, quando você reúne e aglomera pessoas, né? Mesmo de reuniões de orações presenciais, de chamar alguns irmãos para estar junto orando. Não é, né, irmãos? Acho que nós estaremos desobedecendo. Vamos nos reunir, vamos orar sim, mas nós podemos perfeitamente orar à distância com as ferramentas que nós dispomos hoje. E estarmos juntos, mas à distância. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis.